Chico, dá o contexto então da história, pra quem não sabe do que a gente tá falando. Me mudo pra Higienópolis durante a pandemia, um pouquinho antes da pandemia. Bairro rico ali, tinha subido na vida, tinha casado bem. 2019, talvez? Por aí, assim, 2019, porta de 2020. Não podia fazer nada na pandemia, saía pra passear com os meus cachorros, ficava 3 horas passeando com os meus cachorros. Comecei a passar na frente dessa casa, que fica ali na rua Piauí, e falar, bicho, não faz sentido, sabe? Fernando Henrique Cardoso mora aqui, Jô Soares morava na esquina. É só milionário, é só gente muito, muito, muito rica. Por que essa casa tá caindo aos pedaços? E fiquei curioso um dia, com os meus cachorros. Aparece uma cara no meio desses arbustos aí que estão mal cuidados no portão da casa, e é uma mulher com a cara cheia de pomada branca que começa a conversar comigo. Daí eu me dou conta, mora alguém aqui. Daí eu falo, cara, é uma velhinha, desassistida, com uma roupa meio de mendiga, maltrapilha, morando ali. Vou tentar descobrir cadê a família dela pra ajudar ela. Só que quando eu vou tentar descobrir quem é a família dela pra ajudar ela, eu descubro que, na verdade, ela tinha fugido do FBI e da Justiça Americana, porque ela tinha escravizado uma pessoa por 20 anos nos Estados Unidos. Então, o que eu achei que eu tava ajudando, na verdade, eu tava descobrindo uma criminosa foragida. Uma pessoa acusada de um crime que tinha fugido da Justiça Americana. Então, e o podcast é essa história. Literalmente, eu conheço... Você falando assim, mas ela vai... tem uns ganchos sempre que você vai... Quero saber o próximo, quero saber o próximo, né? É incrível. Que é uma história de muita reviravolta. Tem muita reviravolta, exato. Não é só essa. E foi pra mim, assim, é de fato a história de como eu descobri essa história, o podcast. Não tem nada de profissional ali, é exatamente o que eu trilhei descobrindo essa história. Assim, eu vou contar pra vocês o que aconteceu quando eu trombei com uma vizinha. Mas você vai ser um personagem, então, da série documental? Como que ele vai entrar? Como ele mesmo? Só a voz? Ou tem ele personagem? Ele entra como mais um personagem. Porque no documentário, como eu falei, só tem personagem de pessoas que estavam realmente diretamente envolvidos na história. Tá. E o Chico entra em alguns momentos, assim, bastante para costurar a história, mas não é ele o tempo inteiro, né? Ali uma cena... Sou eu fotografando a casa. Nossa, essa cena aí, a gente estava filmando e a gente não percebeu. Que a gente estava filmando o Chico fotografando a casa. Enquanto ele fazia isso, a janela abriu lá no fundo e ela apareceu e deu um tchauzinho pro Chico. Ela sabia que a gente estava lá, sabia que a gente estava fazendo documentário, ela participa do documentário. Mas a gente não viu. Só assim? Ela não quis dar nenhuma declaração, nada. Não, na hora de filmar, a gente não sabia, mas na hora que a gente foi ver a cena, a gente foi fechando, você viu uma mãozinha assim, a cara branca. Não, era um easter egg, assim. Só depois. Só depois na ilha de edição que deu pra ver. Não, a gente conversou bastante com ela, a pesquisa falou com ela várias vezes, e ela falava por horas. E ela repetia sempre exatamente o que ela tinha contado pro Chico. A mesma história. A mesma coisa. E um dia, quando eu estava procurando os ângulos de câmera e como que a gente ia filmar, a janela abriu e ela... Ei, você! Ela falando comigo, eu levei um susto na calçada, assim. Ela falou assim, ei, você é jornalista? Eu falei, não sou jornalista, porque realmente não sou jornalista. Não, vocês querem saber o quê? Por que eu uso essa pomada na cara? Vou te explicar. Porque eu tenho alergia no rosto. É só por isso, porque eu não posso pegar sol. E essa história lá dos Estados Unidos é tudo mentira, viu? E ela começou a falar e ficou na janela falando 2 horas com o meu fotógrafo. Né? Então, nessa hora eu fui me convencendo de que eu mesmo fazendo uma nova entrevista com ela não ia tirar mais nada de novo dela. E que eu poderia usar a entrevista do Chico, porque estava muito completa. Quando eu voltei a olhar, falei, nossa, ele fala tudo. Então a gente até fez um ping-pong entre ela e a vítima e os outros personagens. Tudo que ela falava, a gente ouvia de outro ponto de vista, para o espectador poder decidir o que ele acha que é verdade, né? Então essa foi a estrutura do documentário. Porque como é uma história muito linear, literalmente eu me mudo, eu descubro que ela foi para os Estados Unidos, eu vou para os Estados Unidos, eu descubro do crime, eu volto para o Brasil. Foi muito fácil de rotorizar, ao contrário da série, imagino, que eles não usaram nada que era meu. A Mari e as parceiras dela começaram do zero e fizeram um roteiro muito mais complicado, né, do que o meu, que era
contar uma história que era linear. 1, 2, 3, 4, 5, acabou a história. A gente tinha esse desafio que era assim, a gente não pode contar a mesma história que o Chico contou, porque já tá feito, já tá contado. E a gente tinha a Hilda, a perspectiva da Hilda, né, que é a vítima. Muita gente que ouviu o podcast nem cita, assim, a Hilda, e a gente queria mostrar o fato. Então a gente começou do zero, a gente ouviu, né, eu já tinha ouvido o podcast, ouvimos de novo, assim. Mas o nosso principal trabalho antes de roteirizar era pesquisa. Então a gente foi descobrir assim, quem é a família da Margarida? A gente fez toda uma pesquisa desde o Barão de Bocaina lá, que era bisavô dela, enfim, até chegar na história dela escravizar uma pessoa nos Estados Unidos, assim. Porque a pergunta é, por que uma pessoa que tem boas condições, que estudou, que é inteligente, escraviza outra pessoa que cuidou dela desde criança? Que mente que tá por trás disso, né? E a gente foi tentando descobrir ali e cruzava muito com que o material todo que o Chico tinha. Porque não é só o que tá no podcast, ele tem muita coisa que é muito legal, assim, de mergulhar. Que não então foi pro podcast de pesquisa, você tá falando? assim, que ele foi descobrindo, que ele foi vendo. Depois, né? Porque o que aconteceu com esse caso é que faz 1000 dias, né, que o podcast foi pro ar, 3 anos. Não teve um dia que eu não tenha recebido uma mensagem ou uma ligação sobre esse caso. Não, muita gente 1000 dias. louca e com informação nada a ver, mas 99,9% não confirmava. Mas tinha esse 0,01%. Mas o que, por exemplo, assim, que dava de informação nova? Cara, tá na série. Um jovem me escreve falando: Oi, Chico, tudo bem? Eu sou o Fábio, moro na periferia de Campinas. Essa mulher morou na minha casa por 10 anos. E era verdade. A Margarida Bonetti. Daí você fala... Não, improvável, mas eu vou entrar em contato. Eu começo a falar com ele e começa tudo a fazer sentido. Porque ele fala, ela entrou aqui perto do ano 2000, que é quando ela foge dos Estados Unidos pro Brasil. Sim. Ela foi trazida num Volvo preto. Uma irmã dela que mora em Campinas tem um Volvo preto. Daí eu falei, vamos pra Campinas. Fomos eu e a Kátia pra Campinas. Chegamos num bairro classe média baixa, super longe do centro da cidade, super, tipo, gente como a gente, zero milionário. A rua inteira lembrava dela. Ela morou lá por 10 anos com outro nome pra se esconder da polícia brasileira. Nossa. Nos fundos de uma casa classe Usava média o creme baixa. também, branco? Usava o creme e as pessoas todas, várias pessoas descreveram ela, que ela usava muita roupa para ficar, né, parecendo uma pessoa pobre e que ela usava uma coisa amarrada na perna e que ela ia mancando assim e ela catava coisas na rua e que a casa dela era cheia de coisa e que cheirava muito ruim e que ela não falava com ninguém. Então a gente foi, né, fazendo essa pesquisa com todo mundo. Sim. E a gente viu o local e a gente foi batendo e as pessoas foram falando, mas é ela. Elas todo mundo, foram a rua identificando. Inteira, batendo de porta em porta, a pessoa falando, não, é verdade, eu reconheci quando saiu o podcast, é verdade. E daí a gente faz a conta e percebe que esse período que ela passou em Campinas é o período pro crime prescrever no Brasil. E essa era uma pergunta que a gente tinha na sala de roteiro, porque a gente ficava assim, ela fugiu dos Estados Unidos, veio pro Brasil num lugar, numa mansão que todo mundo conhece. Por que a polícia não achou? Se ela tinha endereço fixo, porque ela não estava lá. Mas, na verdade, às vezes ela aparecia na casa. E às vezes ela aparecia na casa da irmã dela. E às vezes ela ia para essa casa, em Campinas. Ela sumia 3 meses, aí ela voltava. Então ela não ficava parada em lugar nenhum, porque a polícia foi na casa procurar ela várias vezes e não conseguiram achar ela. No podcast, o Chico encontrou a Vicky, que é uma vizinha dela, que foi a protagonista na hora de socorrer a Hilda da casa da Margarida Bonetti. Lá nos Estados Unidos, né? Então, essa vizinha, que era a Vicky, ela conta a história da perspectiva dela. Só que ela falou como se fosse só ela. E aí o Chico recebeu umas mensagens, né? De uma outra pessoa, filha de uma outra pessoa, falando assim, olha só, tinha mais gente envolvida nessa história, tinha muito mais gente envolvida na história de socorrer a Hilda, e eu acho que vocês têm que ouvir as outras pessoas. Então, quando eu liguei para o contato que tinha ligado para o Chico, e a partir dela eu fui achando vários outros vizinhos, todos os vizinhos em volta, achamos o agente do FBI, achamos a médica, que é uma freira médica, que operou a Hilda, a gente achou o time jurídico, tem muitos personagens novos, assim, tentando lembrar aqui. Vocês estão mostrando bastante foto aqui, Lene, vai falando quem que... Vocês podem falar. Essa é a Hilda. Essa é a Hilda. Essa é a Hilda.
Como ela tá hoje. Isso é ela na casa dela, isso é uma foto que tem no apartamento dela, e essa freira do lado foi uma das pessoas que escondeu a Hilda na época em que estava esperando o julgamento, e eles estavam com medo que os Bonetti achassem ela, então o FBI escondeu ela, e essa freira escondia ela no apartamento perto da igreja. Esse é o Chico fotografando a casa. Esse é o Don Neely, o agente do FBI, que fez toda a investigação no bairro. E essa é a casa onde ela foi escravizada. E eu queria saber essa história. Chico, não sei quem pode explicar. Como ela foi para os Estados Unidos, quanto tempo ficou e qual que era a rotina dela? Ela podia sair de casa, não podia? Como que era? Ela ficou 20 anos, né, sendo escravizada, né? E como que ela vai pra lá? Vai com a família? A Margarida se casa, e quando o René, ele ganha a oportunidade, né? Ele é engenheiro. Ele ganha a oportunidade de trabalhar nos Estados Unidos, vai com a Margarida e o filho, e a Margarida fala, eu não vou sozinha, eu preciso que alguém cuide da casa. E aí leva a Hilda, que já trabalhava na casa dos pais da Margarida. Então, a Hilda conhece a Margarida desde que a Margarida é criança, assim. E aí ela leva a Hilda para cuidar da casa dela lá nos Estados Unidos. E a Hilda é a única ali da vizinhança que mora na casa dos patrões, 24 horas trabalhando para os patrões. Porque não existe isso lá, né? É muito, muito esquisito, né? Os brasileiros, eles têm uma fissura com ter uma pessoa, uma empregada doméstica, uma pessoa que trabalhe para você o tempo todo. Na verdade, ela foi para lá em 79, 80. Então, mais ou menos 80, para ficar um ano. E ela tinha um visto quando ela foi com a família. Essa é a foto de logo depois que ela foi socorrida. Ela já tinha uns 57 anos, mas quando ela foi para os Estados Unidos, ela tinha uns 37 anos. Nossa. E ela foi porque a mãe da Margarida, que ela gostava muito, pediu para ela ir ficar um ano lá. E ela foi. E ela tinha visto e estava tudo certo. Só que aí eles renovaram o visto, conseguiram mais 3 anos, até 84. E aí tentaram renovar de novo, não conseguiram. Então, eles resolveram ficar com a Hilda ilegalmente nos Estados Unidos e não levaram ela de volta para o Brasil. Ela não recebia... E ela nem sabia disso, provavelmente, né? Que ela estava ilegal ou ela sabia? Ela não entendia, porque Acho que ela não tinha essa noção. Ela não sabe ler e escrever em português. Ela nem em português, ela não fala inglês, ela não sabe das leis. Então, ela achava que... né, ela estava confiando, mas ela queria voltar para o Brasil. Tanto que na série a gente vai ver quantas vezes e de quantas formas ela tentou sair dos Estados Unidos. Ela queria ir para casa. Até hoje ela sente saudade do Brasil. Ela queria voltar para cá. Como ela tentou? Porque a família, ela conta na série que a família voltava para o Brasil no Natal e ficava 4 meses aqui. E não deixava comida para ela. Ela ficava sozinha? Ela ficava sozinha no inverno lá. Sem dinheiro, sem comida, com um cadeado na geladeira. O quê? Com um cadeado na geladeira. Sem documento. Então ela não tinha documento, passaporte, eles tiraram dela, não tinha dinheiro, não tinha nada. Então, para ela comer, ela começou a ter que ir de casa em casa e pedir comida. E ela não falava inglês, né? E nessas, às vezes, as pessoas ficavam com pena e davam um dinheiro. Mas ela não sabia contar o dinheiro. Sim. Mas ela foi colecionando o dinheiro e algumas vezes umas roupas ou umas comidas. E o dinheiro ela foi escondendo no porão da casa, porque ela morava embaixo da casa, sim, quase numa caverna, parecia assim. Um lugar bem sombrio, sem luz e tal. E ela escondia esse dinheiro. Aí ela foi colecionando durante anos esse dinheiro. Até que um dia ela leva uma vizinha contar o dinheiro. Ela fala assim, poxa, dá para voltar para o Brasil com esse dinheiro? Posso comprar uma passagem? A vizinha falava português ou não? Tinha umas vizinhas que eram latino-americanas, tá. uma peruana, uma peruana, uma colombiana. Então ela começou aos poucos a conseguir falar com algumas pessoas, que ela foi fazendo amizade. E a vizinha falou, olha, eu acho que daqui a pouco você vai conseguir, porque você está bem próximo. Só que a Hilda nem percebia que ela não tinha passaporte. Como é que ela ia voltar para o Brasil? Como é que, talvez, não sei. Mas a vontade era sempre voltar para o Brasil. E aí, de repente, o dinheiro dela some.
E ela perde essa oportunidade. E ela também tinha vários problemas de saúde, né? Que ela pedia cuidados médicos e ela não recebia da família. Então, Que tipo de problema que ela teve? Ela tinha um tumor. Tinha vários tumores no útero. Meu Deus. E ela tinha uma hérnia também. E ela tinha uma ferida na perna que ela falava que chorava, que saía água. Que essa ferida voltava sempre. Eu acho que era uma ferida quase emocional, assim. Ou de um vírus, alguma coisa, né? Que nunca sarava. E então, às vezes, os vizinhos levavam ela para os médicos. E os médicos chamavam a família e falavam, olha, vocês precisam operar. Vocês precisam fazer alguma coisa. Eles nunca fizeram nada. Ou faziam poucas coisas, tipo, davam uma pomada qualquer, ou traziam alguma coisa do Brasil, falavam que não tinha problema. Quando dava problema nos dentes, eles queriam arrancar, ao invés de cuidar do dente, era, arranca o dente, então. Porque... a Hilda perdeu todos os dentes, assim, 2 anos depois, um pouco tempo depois de chegar lá, tinha problema no dente, arrancaram todos os dentes. Então, esses fatos estão todos no caso federal criminal, isso tem documentação. Tem uma transcrição de todo o julgamento. Ela morava com um casal e tinha filhos ou não? Tinha um filho. O Arthur. E ninguém se preocupava? Não tinha... Era uma desumanização total dela mesmo, assim? Ela não tinha família, né? Ninguém sabia onde ela Não, mas estava. entre eles, assim, na casa, o casal e o filho, ninguém... Então, ela diz que o filho se preocupava com ela quando ele era pequeno. Mas eu não sei se isso foi sendo naturalizado, o que aconteceu mais pra frente, mas o casal, juntos, estavam de acordo com o que estava acontecendo, né? Porque os dois sabiam que ela não tinha passaporte, que ela não tinha documentação, que ela não tinha dinheiro, que ela não tinha tratamento médico, que ela não tinha comida. Todo mundo sabia. Que os vizinhos aos poucos foram entendendo isso, tinha um requinte de crueldade, de cadeado na geladeira. Não, e não tinha banheiro no porão, ela não podia usar os banheiros da casa, ela tinha que tomar banho com um balde d'água lá, num balde, numa bacia, no fundo da casa. Tinha poeira no porão inteiro, tinha um buraco com terra subindo, tinha uma privada lá que eles foram começar a fazer uma reforma e depois deixaram pela metade. Então, ela estava como se estivesse no meio de uma construção, de uma obra, né? E tinha muita umidade, assim, tinha mofo. Ela dormia em cima de jornal. Tinha uma campainha que a Margarida acionava sempre que ela queria chamar, não importa a hora da madrugada, do dia. Ela tocava essa campainha, a Hilda tinha que subir correndo para atender, não importava o que no fosse, meio da assim. noite, dormindo, tocava uma luz com uma pem. Ela tinha que subir a escada com aquela dor na perna, com aqueles tumores todos, subir 3 andares para ver o que o casal queria lá no 3º andar. Aí eles pediam uma água, aí ela descia, pegava uma água, depois subia. Então ela não conseguia dormir também. Então, e foi todo um trabalho psicológico, né? De abuso psicológico mesmo também. Uma tortura, né? Ela conta isso tudo, né? E isso tá bem documentado no caso lá, que o René Bonetti, o marido da Margarida, ele foi preso nos Estados Unidos por todos esses crimes, né? E por que ela conseguiu se safar? Porque ela fugiu. Mas como que foi? Chegaram neles? Eles estavam juntos ainda. Tem um caso, United States, os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos contra Margarida e René Bonetti. E eles achavam que os dois iam estar no tribunal quando estava marcada a data. E a Margarida voltou para o Brasil porque ela disse que o pai dela estava doente, morreu. Mas ela não voltou para os Estados Unidos para o julgamento. Ela deixou o marido lá sozinho, respondendo pelos crimes todos. E ele foi preso. Então, o pedido de prisão da Margarida continua válido nos Estados Unidos. Se ela pisar nos Estados Unidos, ela vai presa. Porque ela não vai presa, ela vai... Para julgamento. Ela vai ser julgada. Entendi. Ela vai ser levada para o julgamento. E provavelmente ela vai ter que usar uma tornozeleira que nem ele, ou ela vai ter que ficar em algum lugar presa até o julgamento. Mas ele ficou preso 6 anos e meio nos Estados Unidos. E a questão que muita gente pergunta é por que ela não é extraditada para os Estados Unidos? O Brasil não extradita a pessoa que nasceu aqui, brasileiro nato ou nata. O Brasil, por uma questão diplomática, não extradita.
que o Brasil poderia ter feito? Prender aqui. Fazer o equivalente aqui, um julgamento equivalente pelos mesmos crimes, caso do Robinho, né? Sim. O crime foi na Itália, mas eles transferiram, tem um termo jurídico para isso que eu não sei, transferiram aqui para o Brasil, ele foi julgado aqui, tá cumprindo pena aqui. Mas daí entra a história de Campinas. Daí entra a história de no Brasil ser uma acusação que prescreve. E lá não. E ela não foi encontrada. E ela não foi encontrada durante esse período até prescrever no Brasil. Ou seja, no Brasil ela não pode mais ser processada e o Brasil não extradita ela para os Estados Unidos. No Brasil, crime de escravidão prescreve em 12 anos. Ela fugiu da casa lá em 98. Em 2010, prescreveu. Então ela só tinha que se esconder nesse período. Nesse período, depois do julgamento dos Estados Unidos, a Embaixada Americana e o FBI mandaram uma carta para a polícia no Brasil pedindo a extradição da Margarida Bonetti. E eles falaram, se vocês não puderem extraditar, a gente queria saber qual lei vocês têm para julgá-la. Porque tem uma lei 140, alguma coisa, tem uma lei, e qual seria o julgamento contra ela. Só que naquela época a colaboração entre Brasil e Estados Unidos não funcionava muito bem, eles se atrapalharam um pouco, e um ano depois teve os aviões que entraram nas torres e os Estados Unidos tirou totalmente o foco do tráfico humano e virou o foco para o terrorismo. Então ela teve uma sorte nessa mudança de clima internacional, né? E o lance dela passar o creme no rosto, com certeza, tem a ver com de ninguém reconhecer ela, né? O medo dela ser reconhecida também. Se apresentar com outro nome, porque ela usa vários outros nomes, né? Era Maria em Campinas, era Mari aqui em São Paulo, e o nome dela é Margot ou Margarida. Margot pros amigos e Margarida no RG. Mas ela se apresenta com vários outros nomes. E a coisa de andar que nem uma andarilha, uma maltrapilha, ela tem dinheiro, ela é rica. Ela ainda tem imóveis em São Paulo, a família tem muito dinheiro. Ela não mora naquela casa porque é o último lugar dela, o único. É prático. É uma escolha. É uma escolha. Aquela casa caindo aos pedaços é uma escolha. Ela podia cuidar daquilo, ela podia limpar, ela podia pintar. Isso que eu falo, né? O lance do cheiro, do negócio, não precisava de tudo isso. Eu acho que faz parte do disfarce dela, né? Ou ela tem problema mental ou esse persona também, que ela criou, essas camadas para se esconder. O que a gente pode falar de problema mental é que na época que a polícia entrou, e Luísa Mel, e foi aquele alvoroço, no fim do podcast, entraram legistas da polícia. Então entraram médicos do Estado brasileiro que avaliaram ela e falaram que ela estava apta a morar sozinha. Ela tinha saúde mental suficiente para morar sozinha. Porque quando a polícia entrou naquele reboot todo que ficou na televisão, o intuito era saber se ela era uma pessoa que tinha sido abandonada em condições e não estava em condições de morar sozinha. Sim. Se ela tinha autonomia. E entraram médicos, isso está até na série, assim, entra um médico, examina ela e fala, olha, o que se pode dizer hoje é que a estrutura o engenheiro fala, a estrutura da casa não está comprometida, a casa não vai cair, e um médico fala, o que se pode dizer é que ela é uma pessoa autônoma. Ela é um ser humano com capacidade de viver sozinha e tomar decisões e se cuidar. E ela afirmou isso também. Ela insistiu nisso e a advogada dela também. Ela é muito inteligente, né? Ela estudou, eu acho que é engenharia eletrônica ou mecânica, não sei exatamente, mas... Acho que é mecânica. Ela estudou, ela é muito inteligente, ela sabe argumentar, você vê que ela convence qualquer pessoa de qualquer coisa. É isso que eu ia falar. Se você chegar na porta da casa hoje, ela vai perguntar por que você tá lá e ela vai querer alguma conversa com você para entender o que você pode ela vai dar para ela. E o que ela fala sobre a Hilda? Ela fala que ela gosta muito da Hilda, que a Hilda é a melhor amiga dela, que a Hilda cuidou dela, que ela nunca bateu na Hilda, que ela nunca fez nada contra a Hilda. Que elas são amigas porque elas convivem desde criança, mas, né? A relação de amizade que ela entende não é uma... Na verdade, a Hilda entrou para trabalhar na casa da mãe da Margarida quando a Margarida tinha 9 anos de idade, por aí, e a Hilda tinha uns 17, 18 anos. Então, ela era tipo a irmã mais velha. E ela criou e cuidou cuidou da Margarida durante muitos anos, né? Elas eram muito próximas. E aí virou essa história nos Estados Unidos em que ela começou a ser maltratada pela criança que ela cuidou. É muito estranho isso. Por que ela não voltou? Qual a história? Porque ela tem medo de voltar. Até hoje. Medo de acontecer alguma coisa com ela ou simplesmente porque ela está acostumada lá? Ela ficou escondida de
de 2000, quando aconteceu o julgamento lá, até hoje. Escondida? Ela estava escondida. Ela está escondida até hoje. Ela ficou 25 anos escondida. Porque ela tinha medo que a família da Margarida Bonetti fosse lá pegar ela. E antes do julgamento, ela também tinha esse medo. Porque para silenciá-la, era melhor sumir com ela. Ou convencê-la de que eles iam fazer alguma coisa com ela. Alguma coisa. Por isso que o FBI escondeu ela durante anos. E a igreja também escondeu ela, e os vizinhos esconderam. E aí agora ela se escondeu. A primeira vez que ela resolveu falar foi agora. E como vocês acharam ela? Então, a gente pesquisou muito, muito, muito. Aí a gente tinha um telefone que por acaso o Chico tinha achado. Um telefone... E ele até usou no podcast. É um telefone ligar. fixo, o telefone da casa dela. Assim, muito coincidência, eu consegui um telefone fixo dela. E ele ligou na época do podcast e perguntou se ela queria falar no podcast. E ela não quis, né? Uhum. Então, a gente foi tentar entender da onde era esse telefone, se era fixo, se era celular, como é que era, onde era. E na época tinha uma família aqui no Brasil que achava que era a família dela, que eram as irmãs dela. Então, que estavam procurando ela desde 2000, quando teve um negócio no Fantástico. Eles viram na Veja, eles guardaram o recorte da Veja com a foto dela, falaram, essa é a nossa irmã perdida. E essa família... E era? Então, parecia ser, mas não era, né? Mas a gente achava que era. Então, durante 20 anos, eles procuraram a Hilda e tentaram falar com o Fantástico, tentaram falar... Quando surgiu o podcast, a neta procurou o Chico e falou, a gente quer falar com a Hilda, porque todas as irmãs... A minha avó diz que a irmã dela e todas as irmãs também foram escravizadas. Todas foram dadas. Nossa. Então eu tirei foto de todo mundo e eu tentei entregar no endereço que eu achei que era o endereço desse telefone. Aí o porteiro falou assim, não, a gente não entrega, você tem que entregar pessoalmente. Então eu falei, ótimo, né? Então... Falei, onde é? Aí eles falaram lá e eu fui lá e bati na porta, mas eu não sabia quem ia atender o telefone. Quer dizer, a porta, né? Quem ia atender a porta? Um homem, uma mulher? Bati na porta lá e ela abriu a porta. Aí ela olhou para mim assim, eu tava com uma outra pesquisadora, a Mayara, e a gente falou, a gente é brasileiro, a gente queria falar com você. Olhou pra gente assim, pra cima, pra baixo, estava escondida, né? Ela não tinha falado com brasileiros há muito tempo, tanto que ela enrolava o português. E ela falou assim, fazer o quê, né? Entra aí. Ela é muito debochada, é engraçada, sabe? E aí ela começou a falar imediatamente sobre a Margarida Bonetti. A gente nem perguntou nada pra ela. Parecia que ela estava com um disco quebrado no peito. E ela precisava falar disso. E como a gente falava português, ela começou a falar antes da gente perguntar qualquer coisa, antes da gente se apresentar. Falou durante 2 horas a respeito da Margarida. E vocês filmaram já essa hora ou depois? Não, estava sem câmera, sem nada. Aí eu comecei a tentar explicar para ela, olha, então, a gente queria saber se você quer contar a sua história, se você quer fazer um filme. Só que aí eu demorei 5 dias, indo lá 5 horas por dia, conversando com ela, até ela entender o que era que a gente ia fazer, né? Ela nem não devia estar entendendo, né? Acharam a família dela? Não, ela nunca achou, porque ela foi dada bebê. E ela nem sabe, ela cresceu no interior de Minas, perto de Uberaba, e ela perguntou uma vez para a mulher que criou ela, que era uma pensão, uma família branca, que tinha uma pensão, quem tinha dado ela? Ela falou assim, foi uma moça lá de Anápolis. Só isso que ela sabe, de Goiás, que não é longe de Uberaba. Mas ela nunca conheceu a família dela, então ela cresceu como uma criança negra dentro de uma família branca. E aí ela saiu dessa família para tentar trabalhar em outros lugares e foi parar na casa da prima da mãe da Margarida, que morava em Uberaba. E essa prima indicou ela para a mãe da Margarida. Então ela veio para São Paulo para trabalhar direto na casa da Margarida, quando a Margarida era criança. Que era a casa abandonada antes de ser abandonada. Era linda, era uma mansão.
Era uma casa super requintada. Tanto que a Hilda fica triste quando ela vê a casa. Fala assim, nossa, mas a casa ficou tão feia, gente. Eu cuidava tanto dessa casa, era tão linda. Vocês foram atrás de fotos dessa casa? Fomos. Tem muita coisa. Tem a planta da foto, tem planta da Sim. casa. Você vê a casa mesmo sem entrar na casa. Assim. Sim. E tem algumas casas em Higienópolis que parecem com essa casa, né? Mesma Na- arquitetura? No documentário tem várias fotos reais de festas que aconteciam nessa casa na Festa chique, época. assim? Sim. É? Sim, festas Que era de chiques. diamante. Com Nossa. políticos, com a society, com gente muito elegante e tal. Então, e a gente também entrevista a cabeleireira da mãe dela, a cabeleireira dela, que é uma das novas entrevistas Sim. do documentário, que é lá de Higienópolis e conta como é que eram essas festas nessa casa, nessa mansão na época, né? Então, tem muita coisa, Tem muita muita história. novidade, tem muita novidade. E o filho da Marga? Então, esse é o Margareth. grande mistério. Esse vai ter que ser outra temporada. Não, ele mora aqui no Brasil. Ele estudou nos Estados Unidos e tudo. Ele mora em Higienópolis, mora em Campinas, mas ele não quis participar. Tá com quantos anos agora? Então, ele deve estar, não sei, com uns 40, talvez. Ele regula comigo. É, Perto dos 40. é por aí, né? Mas ele é um mistério. A Hilda não teve nenhum relacionamento. Nenhum. É. Ela foi para os Estados Unidos dos 37 aos 57, ela foi escravizada e nesse período ela poderia ter tido um filho, um relacionamento, não teve. Mas é bonito o que aconteceu desde então, né? Porque hoje em dia ela tem amigas. Hoje em dia ela floresceu, ela tem uma vida. Teve uma sessão de cinema, a gente foi para Washington para fazer uma exibição lá pro pessoal de diplomata e tal, e o pessoal da região de Washington. E teve uma sessão só pra Hilda e pras amigas dela. E ela levou todas as amigas dela. Então hoje em dia ela tem uma vida, ela tem amigas, ela pinta, ela tem uma vida. A vida Não. que ela nunca teve, ela tem agora. Vocês estavam nessa sessão que ela tava? Tava E aí? do lado dela. E Eu tava ela se emocionou? apavorada, né? É. Porque eu achei que tinha muito gatilho na série, né? Que ela ia sofrer assistindo. Só que ela ficou assistindo, ela falou assim, mentirosa, né? Porque a Margarida falou assim, eu nunca bati na Hilda. Ela, mentirosa. Aí acontecia alguma coisa e ela falou assim, é isso mesmo. E eu tenho fotos, né, dela logo após a sessão e você sente uma paz nela, um afeto, assim, de uma tranquilidade, de ser entendida e vista e ouvida, finalmente, e de estar em paz, que foi assim, foi um alívio para mim, porque eu tava com muito medo de como que ela ia ficar, né? Mas pensa uma pessoa que tentou contar a própria história para as outras, assim, olha, tô sofrendo isso. Ninguém acreditava muito que era uma empregada negra que estava contando, sem falar muito bem inglês. De repente ela vê a história dela numa tela. Ela me ouviram. Minha missão tá cumprida aqui, ela né? falou literalmente assim para mim, a primeira coisa que ela falou depois da sessão, ela falou assim, eu falei melhor do que eu mesma, né? Isso é muito bom. É muito bom, porque realmente ela falou. A personagem é melhor que Ela ela. falou assim, eu falei melhor do que eu mesma, porque tá muito bem contada a E história. ela tá linda também, assim, contando. Mas é verdade que hoje em dia, assim, desde a hora que ela foi resgatada e morou nessa igreja, então, ela entrou em contato com uma comunidade de latino-americanos e que abraçaram ela. Então, ela faz arte, ela faz salsa, ela faz tai chi chuan, eles visitam teatro, eles vão para por isso que ela vai museus. voltar, ela tem toda uma rede lá. Ela tem psicólogo, tem assistência E ela médica. vive com que dinheiro hoje em dia? E tem almoço junto com todo mundo, todo Sim. dia. Ela vive com o dinheiro dela, porque Ela ganhou uma indenização, né? Ah, no tem processo. indenização, tá. isso foi aplicado e também o governo americano protegeu ela depois do julgamento. Então ela está legalmente nos Estados Unidos e eles ajudavam com um apartamento, moradia e comida e assistência. Então ela E tem uma tinha espécie de assistência. tutora, né, que faz essa administração. E é amiga, né? Ela teve uma sorte, ela falou assim, eu cavei, até achar um diamante. Eu achei o diamante, esse diamante é a Maria Helena, que é uma boliviana,
que trabalhou para o Banco Mundial, que fala 7 línguas, que entende de orçamento e tudo, que conheceu a Hilda pintando uma aula de pintura, e ela tem tanta admiração pela Hilda que elas ficaram amigas. Ela fez uma exposição de arte com as artes da Hilda, porque as pinturas da Hilda são impressionantes. É muito interessante, porque ela falava assim, quando eu acordava no meio da noite deprimida e tava aquela escuridão e ia demorar pro sol nascer, eu começava a pintar. No escuro? Então ela pinta no escuro, mas ela pintava lá no inverno de Washington DC, na neve, cores brasileiras e temáticas. Então, mas sempre tinha assim, tem humor, então tem um pássaro dançante com patins, com cores e tal. Aí tem um outro que é um gato com os olhos assim bem sinistros e muita cor, e um gatinho preto que tá fugindo do gato, o rato, né? Sim. O rato preto, como se fosse Tom e Jerry, assim, quase. Rato preto, olhando em 3 direções, querendo fugir. Aí tem muitos monstros, ela pinta os monstros, mas as cores que ela mistura, as composições são lindas, porque ela nunca aprendeu a escrever. Então, como é que um dia alguém deu um pincel para ela e ela começou a pintar lindamente? É totalmente intuitivo, né? Então, ela vendia esses quadros. Aí a Maria Helena, o diamante dela, ajudou ela a fazer isso. E a Maria Helena, hoje em dia, cuida dela como amiga. Não é por religião, não é sacrifício, não é caridade, não é por admiração mesmo. Elas são realmente amigas. Eu preciso dizer que a coragem que a Hilda teve em contar a história dela num tribunal americano federal criminal foi a base para uma lei antitráfico humano nos Estados Unidos. Sério? Sim. Olha isso. Foi a primeira lei de proteção a vítimas de tráfico humano nos Estados Unidos. Por quê? As vítimas não tinham coragem de falar, porque elas tinham medo de serem deportadas. Né? E se elas fossem deportadas, elas iam ter que voltar para o país da onde elas foram traficadas, onde geralmente as pessoas que traficaram eram poderosas. Então elas não falavam, porque elas tinham esse medo de ser deportada e depois morrer no país de origem, né? Então, no caso da Hilda, como ela teve uma proteção, ela resolveu falar e tinha muitas testemunhas, muitos médicos, muitas provas, o FBI, ela teve coragem de falar. Isso passou uma lei nos Estados Unidos e depois essa lei virou a base da lei nas Nações Unidas, do Protocolo de Palermo, que foi a Lei Antitráfico Humano Mundial. Essa é a importância da Hilda Rosa dos Santos. Olha só. Porque ela foi uma das poucas testemunhas dispostas a falar e ter coragem de falar. Isso a série mostra bem, que é uma coisa que não estava no podcast. No podcast parecia, o menino maluco cruza com a mulher de pomada branca, e a história é isso. Não, a série vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E no final tem o Bill Clinton assinando uma lei que muda a lei dos Estados Unidos graças a Hilda, graças a esse caso. É o Clinton e o Colin Powell e o Congresso americano e a ONU. Essa voz dessa mulher é tão poderosa que mudou uma realidade mundial. E ela não sabia disso quando eu cheguei lá para falar com ela. Não tinha ideia. Ninguém tinha conversado com ela para explicar isso para ela. Como ela tá de saúde hoje em dia? Ela tá com 90 anos. Que ela tinha. 90 anos. E ela ainda anda. A perna ela ainda assiste. Ela tem aquela ferida, foi tratada. Então, quando eu cheguei lá, 2 anos atrás, a ferida ainda estava aberta, estava super difícil, porque ela estava mal. Eu juro que eu acho que tem uma coisa emocional nessa. Só que aos poucos foi curando essa ferida. Só que se ela ficar mal de novo, pode abrir de novo. Mas ela tá bem. Agora ela tá perdendo um pouco mais a visão, né? Ela tem glaucoma, um dos olhos e tal. Ela foi operada, então ela não tem mais os problemas de tumor, nada disso. Ela caminha. Ela é muito inteligente, ela é muito alerta, muito expressiva, muito carismática. Vocês vão ver, né, na série, né? Vocês vão ver. Mas ela tem 90 anos.
E ela teve uma vida que não foi fácil. Ela tem dificuldade de andar, essas coisas? Ela anda com o que ela chama de um foguete, né? Ela É um andadorzinho dela. Ela anda com um andadorzinho que tem... Quando ela cansa, ela pode sentar. Sei. E tem um bolsinho, assim, que ela bota as coisas ali guardadas, chave e tal. Mas ela mora num lugar que tem outras pessoas agora. Ela não tá isolada, né? Ela tem cuidadoras. Ela tá bem, ela tá feliz, ela tá em paz. Que bom.